Do Senhor Jesus, amém? Vamos estar fazendo uma oração. Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua santa e gloriosa presença nessa noite, para que o Senhor venha falar com cada um de nós de uma maneira especial. A igreja abre as nossas Bíblias em Jeremias 18. A palavra do Senhor fala com Jeremias nessa noite. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te levarei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura, não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor fala em Jeremias aqui, usando um profeta, um oleiro e um vaso. A palavra do Senhor aqui, quando fala para Jeremias: levanta-te. Eu creio assim que o Senhor está chamando, está exaltando Jeremias naquele momento. E aí ele fala assim: desce à casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. Lá você vai precisar se humilhar para mim poder falar contigo. E Jeremias desce à casa do oleiro e vê o Senhor ali trabalhando, fazendo um vaso. Irmãos, o Senhor escolheu eu e você nessa noite para nós descermos à casa do oleiro, para ali o Senhor trabalhar na minha vida, na tua vida, para que nós possamos nos reconhecer que somos falhos, somos pecadores, que precisamos ser moldados novamente. Irmãos, o Senhor, ali como ele usa ali como o oleiro, ele é o próprio Deus em forma do oleiro. Para trabalhar nesse vaso, ele precisa de uma matéria-prima. Essa matéria-prima é o barro. E como todos nós sabemos, irmãos, o barro não é limpo, não é puro. Quando ele vai lá e separa aquele barro, lá no lodo, onde ele vai, no mangue, onde eles tiram esse barro vem cheio de impurezas, cheio de sujeira. E ali ele escolhe esse barro. Ele não compra essa matéria-prima pronta. Ele vai buscar lá longe, aonde nós talvez nem sabemos o lugar, não temos visto o lugar onde ele vai. E irmãos, para fazer um vaso tem um processo. Primeiramente, o Senhor vai lá e retira, extrai o barro. Aí ele traz o barro, ele peneira o barro. Depois ele amassa o barro. Depois ainda precisa deixar esse barro descansar, curtir esse barro um pouco.
Aí depois que esse barro está ali descansado, ele vem com as suas próprias mãos. E o importante que ele fala aqui na palavra é que com as suas mãos, não é industrializado, não é uma indústria. Nós estamos nas mãos do Senhor. E ali, irmãos, quando ele começa a moldar o vaso, ele começa de dentro para fora. É lá no profundo, lá onde ninguém pode ver, onde ele vai começar a trabalhar com o vaso. E irmãos, para ele trabalhar com esse vaso também, ele não segura só e fica só segurando, ele fica moldando em circular, irmãos. Então ele fica procurando as impurezas enquanto está fazendo esse vaso. E depois, irmãos, que esse vaso está pronto, esse vaso ainda fica na sombra, no vento, para ele poder enxugar. E ainda esse vaso não está pronto ainda, ele precisa de um processo muito doloroso ainda, irmãos. Que esse vaso ainda precisa passar na fornalha, porque na fornalha ele fica 24 horas em uma temperatura super aquecida. E quanto mais se aquece aquele forno, mais belo é o vaso. E nesse processo, irmãos, que passamos na fornalha, são os processos que nós passamos as nossas provações. São os processos que o Senhor trabalha para limpar as impurezas das nossas vidas, das nossas almas. Então, irmãos, e isso o Senhor vem trabalhando nesse vaso, porque depois de passar nessa fornalha, esse vaso vai estar pronto para trabalhar na casa do Senhor. Esse vaso, irmãos, ainda com todo esse processo, ainda às vezes, enquanto nós estivermos sendo processados pelo Senhor Jesus, ainda podemos ser quebrados. E lá o Senhor vem com a sua misericórdia de novo, junta os pedaços e nos faz novamente. E faz o vaso de novo como Ele quer, da maneira que Ele quer. Aí nos enche de azeite, nos enche de unção, de sabedoria, de discernimento. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Eu não sei qual os teus problemas, qual os teus pecados, o que você tem colocado diante do Senhor, que você quer ser moldado. Mas creia que nessa noite o Senhor fala no profundo do meu coração e do teu coração, trazendo essa palavra direto do céu, para que nós possamos estar nas mãos do Senhor, para Ele nos moldar de novo. Porque aqui nessa palavra Ele se compara com o oleiro, e o oleiro trabalha com as suas próprias mãos. Então é o Senhor que vai nos purificar, é o Senhor que vai fazer nós do jeitinho como nós queremos. Existem muitos tipos de vasos, vasos pequenos, vasos grandes, vasos de barro, vasos, digamos, de louça, de vidro, mas o Senhor fala nessa noite em especial, é o vaso de barro, é aquele simples, não é aquele que é industrializado, é aquele que é moldado pelas mãos do Senhor. E essa palavra falou muito comigo nesses dias, porque eu creio assim que nós estamos num processo ainda, irmãos,
vasos moldados nas mãos do Senhor. Porque quando nós formos um vaso perfeito, eu creio que o Senhor vai tirar nós morreremos, porque Ele não vai deixar nós aqui nesse mundo se contaminando. Por isso, se você hoje está sendo quebrado, se hoje tem coisas que têm amargurado a sua vida, aquilo que você tem chorado na presença do Senhor, não se entristeça, se alegre, porque é o Senhor ainda moldando, é o Senhor ainda trabalhando. E temos que ficar alegres se nós estarmos na presença do Senhor, na casa do oleiro. E eu creio que a casa do oleiro, o Senhor fala na nossa igreja. Que quando nós venhamos para a casa do Senhor, o Senhor no trabalho, Ele usa palavras, Ele usa louvores para falar conosco, para trabalhar conosco. E Ele fala que quer nós limpos, puros. E as quebraduras às vezes são doídas, irmãos. Às vezes é necessário nós passarmos por esse processo. É necessário nós chorarmos. É necessário nós passar pela fornalha do fogo ardente para que possamos ser aprovados. Porque só assim, irmãos, nós estaremos aptos para a obra do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer. E nunca esqueça que o Senhor vai começar a moldar de dentro para fora. Porque às vezes não adianta o vaso ser tão belo, o vaso ser tão lindo, se por dentro está todo estragado, se por dentro tem rachaduras. Nós precisamos estar perfeitos na presença do Senhor. Então, irmãos, esse tempo que nós estamos um pouquinho distantes da casa do Senhor, da igreja, que nós não venhamos perder o amor do Senhor, que nós venhamos estar nas nossas casas, porque a nossa casa é a igreja. Aqui é o templo aonde nós venhamos buscar o Senhor também. Mas a nossa igreja começa lá na nossa casa. E que o Senhor venha abençoar grandemente cada um. Que em breve nós possamos estar cantando o hino da vitória. E eu creio que no nome do Senhor Jesus, o Senhor vai continuar nos guardando, nos livrando e nos enchendo com o seu amor, com o seu Espírito Santo. Então, irmãos, são essas palavras que o Senhor trouxe no meu coração nessa noite. E eu gostaria de somente agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que ainda que Ele vai fazer. É somente um período que nós estamos em retaguarda. Mas eu creio, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor já decretou a vitória, já mandou o exército do Senhor guerreando por nós. Amém, igreja? Vamos estar orando, dando encerramento a essa pregação. Senhor, nós te agradecemos, Senhor Jesus,